A partir de agora e nos próximos 10 minutos você está na boa companhia da Escola Bíblica. Diariamente trazemos este programa até si com o objetivo de aprofundarmos os nossos conhecimentos bíblicos, daquilo que o Senhor Deus deixou para cada um de nós e neste caso em particular sobre aquilo que está escrito na Epístola aos Romanos. Diariamente temos o pastor Pedro Esteves connosco. Agradeço-te a oportunidade de estarmos novamente na Escola Bíblica. Começamos pelo um sumário. Qual é o sumário de hoje? Vamos analisar o contraste que o apóstolo Paulo estabelece entre obedecer e não obedecer e, ao mesmo tempo, isso também nos vai ajudar a perceber a importância que o apóstolo dá à doutrina como um meio de sabermos a que devemos obedecer. Muito bem, antes de entrarmos nesta conversa sobre este tema, vamos abrir a nossa Bíblia e podemos fazê-lo em Romanos capítulo 6 para lermos 2 versículos, do 16 ao 18. Pode seguir a nossa leitura que diz: Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, pois sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versículos 16 a 18. Pedro, neste contexto vejo que Paulo apresenta aqui 2 opções. E estas 2 opções não têm meio termo, ou seja, ou é uma ou é outra. Que lição nós podemos retirar, de alguma forma, deste contraste que, para mim, é muito claro? É um contraste claro, é um texto sublime, realmente, tem aqui imenso para nós refletirmos e aprendermos, e é um texto que vale a pena ser olhado com muita cautela, com muito cuidado. A primeira coisa que salta à vista, como dizias, é que há um contraste muito claro. Agora, há um contraste entre quê? Esta pergunta é que acaba por ser o tal ponto-chave. O que Paulo está a contrastar, note-se, ao contrário do que talvez seria de imaginar a partir de algumas interpretações que por vezes poderíamos fazer de certos versículos, é o pecado e a obediência. Quer dizer, o que está em causa neste conflito, nesta tensão entre estas 2 dimensões é o pecado por um lado e a obediência por outro. Ou seja, não é a lei contra a graça. Exatamente, não é a lei contra a graça. Não é a ideia de que obedecer à lei é que está em oposição à graça ou vice-versa, ao Evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo começa a declinar um pouco, e repara que estes versículos vêm na sequência do que ainda no último episódio aqui nós analisámos, precisamente a ideia de estar debaixo da lei e debaixo da graça, a verdade é que na continuação dessa explicação o apóstolo vai colocar 2 realidades em oposição e não são a lei e a graça no sentido mais clássico de obedecer à lei ou então não obedecer e estar na graça de Cristo. Surpreendentemente, a interpretação, podemos dizer assim, que o apóstolo faz das suas próprias palavras, portanto, do que é estar debaixo da lei e debaixo da graça, levam-no a esta conclusão, que nós somos servos daquele a que obedecemos. E então aqui ele vai colocar estas 2 alternativas. Ou somos servos do pecado, e se for o resultado é a morte, o salário do pecado é a morte, ou então somos escravos da obediência. Portanto, queremos estar totalmente debaixo da soberania da vontade de Deus. Isso é que é obedecer. Claro. Obedecer é uma coisa muito simples, até uma criança compreende. Não quer dizer que a criança obedeça, mas ela compreende que se há alguém que tem autoridade sobre ela, pode ser o pai, a mãe, um professor, enfim, alguém que tem autoridade, que lhe indica o caminho, a criança sabe perfeitamente que obedecer é seguir exatamente a instrução que lhe foi confiada. Então, o pecado está em oposição à obediência. Ora, isto tem um significado tremendo. Porque, no fundo, o que nós compreendemos nós sabemos que quando o apóstolo Paulo afirma que nós não somos justificados pelas obras da lei, é isso que nós vamos compreender. O apóstolo Paulo afirma isto várias vezes. Aos Romanos, também aos Gálatas, são 2 cartas magnas em que o apóstolo explora esta ideia-chave. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Mas lá está o que temos dito aqui diversas vezes. Esta expressão isolada pode levar alguém a pensar que então a obediência à lei de Deus
não é uma prerrogativa, uma característica do verdadeiro crente, daquele que está firmado em Jesus Cristo, daquele que está justificado pela fé. Ora, ao contrário, quando o apóstolo Paulo tem a oportunidade de explicar isto em maior profundidade, o que é que ele vai dizer? Que uma vida de obediência é que conduz à justiça. Portanto, que conformar a minha vida com os padrões de Deus, tal como expressos, seja na sua lei, seja no ensino de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, na Bíblia nós encontramos os padrões de Deus definidos em muitos lugares. Claro. Não estamos a falar apenas da lei no sentido muito específico, seja que lei for. Estamos a falar globalmente do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa em muitos lugares na Bíblia. Vamos dar um exemplo concreto. Quando nós lemos os primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, nós não encontramos uma lei formulada ali na forma de não faças isto, faz aquilo, mas, no entanto, a vontade de Deus está expressa de várias formas. Seja a estabelecer qual é o casamento ideal estabelecido por Deus, seja a estabelecer como é que se estabelece a relação entre o ser humano, homem e mulher, e a natureza, seja a estabelecer como é que homem e mulher devem desfrutar de todo o espaço que está à sua volta, sendo mordomos, mas também em termos de alimentação. Reparem, há um conjunto vasto de ordens que Deus estabeleceu e, no entanto, não há nenhuma lei escrita. Mas logo aí nós podemos ver a graça de Cristo. Então, nós vemos a graça manifestada. Que a graça une, liga exatamente todas as coisas. Não é? No entanto, nós, quando lemos aquele relato, que é como que quase uma história que nos diz como é que era a vida naquele lugar perfeito, e nós percebemos que a obediência era uma coisa natural, mas que existia um estilo de vida. Claro. Ou seja, Adão e Eva não estavam de qualquer maneira, não comiam de qualquer maneira, não se relacionavam de qualquer maneira. Havia regras estabelecidas para a forma como a vida existia. Claro. Então, nós entendemos porque é que eu estou a fazer este time-lapse aqui enorme. Porque, na verdade, nós compreendemos que é a isto que, no fundo, o apóstolo Paulo se refere quando ele diz que a obediência conduz à justiça, à vida, e o pecado conduz forçosamente à morte. Outro aspecto que é muito importante realçar aqui é a utilização que o apóstolo faz da expressão e o que ele diz a propósito da ideia de doutrina. Vou só relembrar aquilo que leste aqui há pouco, Jorge, quando o apóstolo dizia que, graças a Deus, tendo sido servos do pecado, portanto, ele está a falar do passado, vocês já foram servos do pecado. Portanto, não obedeciam, porque não sabiam o que obedecer. Claro. Mas depois disso, o que é que aconteceu? Obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então, o apóstolo Paulo vai utilizar aqui a expressão doutrina, que nós conhecemos, é uma expressão muito usada no mundo cristão, que também pode ser traduzida, literalmente, a expressão que está aqui, por ensino. Portanto, doutrina é aquilo que vos foi ensinado. O apóstolo Paulo está então a fazer um paralelismo entre o que era a vida destes crentes no passado, quando estavam no pecado e o pecado reinava, e quando faz a diferença entre o que passou a acontecer, o que é que o apóstolo vai dizer que fez a diferença para que eles entrassem numa novidade de vida, se quisermos? Foi a doutrina, o ensino. E isto é muito importante porque às vezes é comum também ouvir algumas pessoas desvalorizar um pouco a ideia da doutrina. Como se o que importasse na vida cristã fosse, sei lá, o amor, ou algum sentimento. Mas a doutrina não é nada de assustador ou negativo. A doutrina é o correto ensino de acordo com aquilo que Deus revelou aos profetas e aos apóstolos. Então, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Eu diria que, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, o que podemos fazer é estudar a Bíblia com afinco, com vontade de aprender. No fundo, vamos usar aqui um pequeno paralelismo. A escola bíblica é o nome deste programa, mas é muito mais do que isso. Escola bíblica deve ser uma postura. Nós queremos aprender na escola, que é a palavra de Deus, para podermos aplicar, obedecer, pôr em prática. E aí vamos escolher os frutos do mestre desta escola. E por isso mesmo, a escola bíblica não para. Pena que neste momento temos que parar porque o nosso tempo terminou, mas fica a promessa de que voltaremos já no nosso próximo episódio para concluirmos esta série de 5 pequenos episódios que formam uma semana de atividade, de estudo, de reflexão, e por isso mesmo contamos consigo já no nosso próximo episódio para que concluamos esta série da melhor maneira. Até lá.